E Legal. aí, nisso, eu acabei ficando conhecida. Que aí, por conta deles gostarem dos meus projetos e a forma como eu fazia a gestão. Porque Sim. eu tinha elaborado um sistema que a construtora conseguia ter o apartamento decorado sem pagar nada inicialmente, só quando entregasse tudo. Então, ou seja, só 2 anos depois. E isso fez com que o pessoal Entendi. ficasse encantado. Como você faz isso? Como você consegue trazer esses... gerir esses parceiros e eles toparem fazer para mim e eu não ter esse investimento inicial agora. Então, aí já começou a minha visão sistêmica de marketing a trabalhar, porque eu tenho essa visão holística, sistêmica da coisa. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, valorizar os profissionais da área da arquitetura, todo mundo ligado ao setor de construção civil. E hoje a gente tem uma convidada super especial, eu já conhecia, fazia um tempão que não via, na verdade nós se encontramos uma vez, ela nem lembrava, né? Mas ela falou assim... Seu rosto, eu me lembro de você de algum lugar, mas eu não estou me lembrando aonde. Bem-vinda, Ellen Pacheco. Bem-vinda, Ellen. Obrigada pela oportunidade. E... Vamos lá. Conta pra gente, quem é a Ellen? Como é que se deu a sua história na arquitetura, interiores e gestão de obra? Fala um pouco o seu trabalho e conta um pouco da sua história. Há muitos e muitos anos atrás. Então vamos. A minha primeira formação é em propaganda e marketing, né? E tive uma oportunidade de me aproximar por um trabalho dentro dessa área de marketing do mundo da arquitetura. Sim. E me encantei. Surgiram oportunidades por conta dessas aproximação, os famosos networks. E quando eu tudo em São Paulo. E eu voltando para a cidade de São José dos Campos, já com o coração apegado nessa área do design de interiores. Na época não era nem design de interiores, é conhecido como decoradora. Então eu me denominava decoradora. E aí eu comecei a fazer Decoradora? Decoradora. Não vou perguntar quanto tempo, mas deve fazer um tempo isso aí, hein? Tô com 51 anos. Então eu tenho 52. Estamos ali na então, mesmo nível ali. Tá bom. Então... Parece bem menos, viu? Tá bom. Que bom. Então, nesse tempo, como decoradora, então comecei a fazer os apartamentos decorados e as construtoras começaram a fazer networking com o meu nome. Então, falavam de apartamento decorado, né? Para eles poderem vender as unidades ali. Só que um começou a falar Seria isso? O decorado do prédio ou não? Não, o decorado do prédio. Era aquele famoso ambiente, o apartamento, a unidade decorada para poder ser apresentada para as pessoas. O corretor leva ali os clientes. Isso. E Legal. aí, nisso, eu acabei ficando conhecida. Que aí, por conta deles gostarem dos meus projetos e a forma como eu fazia a gestão. Porque eu tinha elaborado um sistema que a construtora conseguia ter o apartamento decorado sem pagar nada inicialmente, só quando entregasse tudo. Então, ou seja, só 2 anos depois. E isso fez com que o pessoal ficasse encantado. Como você faz isso? Como você consegue trazer esses... gerir esses parceiros e eles toparem fazer para mim e eu não ter esse investimento inicial agora. Então, aí já começou a minha visão sistêmica de marketing a trabalhar, porque eu tenho essa visão holística, sistêmica da coisa. Sim. Enfim, aí começou essa parte do...
como é que fala? Da parte dos apartamentos decorados. Só que desses apartamentos começou a sair os clientes. Então, as pessoas iam no apartamento e falavam, quem fez o apartamento decorado? Eu quero essa profissional. E aí, a Ellie até então fazia o quê? Apartamentos decorados. E apartamento decorado, você faz a sua criação, obviamente dentro de um padrão, mas você é a sua criação. O que der errado, a gente esconde, a gente maqueia, porque não é real. Só que quando começou a surgir os clientes, a Ellie não tinha experiência de obra. Então, eu começava a trazer ideias de projetos, só que as pessoas queriam que eu acompanhasse. E como eu já estava acostumada a acompanhar nos apartamentos decorados, eu falava, claro, vou. Sim. E nisso começou a surgir os problemas, porque o que a Ellie não estava vendo, o que estava dando de errado, o que eu não estava conseguindo gerir. E aí foi quando começou a ter certas necessidades. Foi aonde eu fui buscar conhecimento na área da construção. Então, eu fui... Teve como que era? Instituto... Era uma escola, agora eu não vou lembrar. Mas que fazia formação de eletricista, de pedreiro e tinha de mestre de obras. E eu lembro que na época eu arrastei a minha tia. Eu falei assim, tia, porque eu não quero ser a única mulher, porque só tinha eu de mulher na sala. E aí eu levei minha tia, falei, vamos fazer isso, vamos estudar juntas. Sim. E ali eu me formei. E por que eu fui atrás deste conhecimento? Porque eu comecei a reparar que tinha algumas disparidades. Cada profissional não apresentava... Era um curso de quê? De mestre de obra? Literalmente, de pôr a mão na massa mesmo. Legal. De rebocar a parede, de você conhecer os instrumentos. Mas, acima de tudo, você entender a qualidade do processo. Isso me pegou. A qualidade do processo. Porque isso me fez enxergar os prestadores de serviço e a valorizar eles. Sim, entendeu? Com certeza. Tem muita gente que não valoriza o trabalhador, né? Então, um eletricista, um pedreiro, mesmo que seja um ajudante, todo mundo ali tá fazendo o seu papel, né? Então, merece respeito ali. E assim, hoje em dia, nessa falta de mão de obra, né? Exatamente. Meu Deus do céu. E eu sou muito... Eu tenho esse senso mais, vamos dizer assim, humanitário. Então, eu não sou aquela só que pensa no financeiro. Certo. Então, o cliente olha e fala, Ellen, a gente tem tanto para gastar, para investir, né? Na verdade, né? Essa é a terminologia, investir. Mas, aí eu olho e falo, ok, mas a gente não pode perder o senso de qualidade. Então, o que acontece? Você pega um pintor, ele chega numa sala e fala, a minha pintura fica R$3.000. Aí chega um outro pintor e fala, a minha pintura fica 1.000. Aí você fala, tá, os dois se denominaram pintores. Qual é a diferença? A gente vai se basear no financeiro. Então, eu vou pegar o mais barato porque eu consigo alocar esses outros 2.000 em outro lugar. Mas isso nem sempre é a coisa certa a se fazer. Exatamente. Porque de repente um é profissional e o outro não é um profissional. Mas e aí também... o cara pode deixar, primeiro, a pintura numa qualidade não exatamente o que você pensaria que fosse. E também ele pode pegar o dinheiro e sumir e não terminar o serviço. Isso acontece no mercado, né? Infelizmente. Sim. E aí, o intuito era também entender o que estava sendo negociado. Porque às vezes a gente só vai falando, eu quero. Mas o que dentro desse eu quero realmente está sendo... Cabe no bolso. Não, o que está sendo realmente alinhado como prestação de serviço. Certo. Porque se você fala, ok, contratei 2 pintores. Só que um chega e fala, no meu 3.000, eu tô maciando toda a parede. Certo. Eu tô lixando com uma lixadeira profissional. Entendeu? Eu vou envelopar todo o chão. Eu vou limpar a obra quando terminar. E o de R$1.000, ele fala, eu venho aqui e passo o rolo. Deixa tudo respingado, né? E aí, do tipo, se vai limpar... Só que, entende... Passa o rolo com a parede toda irregular. Exatamente. Então, a pergunta era essa.
Sim. Então, eu queria entender o que eu estava negociando. Que pergunta a Ellen não estava fazendo, que pergunta que a Ellen não estava fazendo, que precisava ser feito. Então, sempre esse olhar especulador veio de mim. E eu acho que veio por conta que quando a gente faz mestrado, a gente se torna pesquisador. Você tem que ir muito atrás de informação para embasar a sua tese. E eu acho que isso eu levei para outros campos. E então, numa obra, eu comecei a olhar certas coisas e eu pensava, tá, mas como isso funciona? Ele fica bonito, acabado, mas no dia a dia, como funciona? Então, quando eu comecei a ir em feiras, por exemplo, eu chego lá, por exemplo, quando saiu o piso vinílico, que se tornou todo evidente, né, no mercado, em voga no mercado. Quando foi o lançamento lá na Expo Revestir, eu perguntei pra moça, eu falei assim, tá. Ela, não, porque pode colocar na cozinha. Eu falei assim, tá, mas ele fica bem vedado? Ela fica. E se cai um óleo? Porque o óleo, ele consegue, pode ter, mas ele consegue. E a pessoa fritou, caiu um óleo. Como depois, com o tempo, higieniza isso? Ou ele realmente veda? A pessoa não soube passar a informação. E se sujar, qual produto eu posso realmente passar? Neutro, não sei o quê. Então, você percebe, apesar que era, na época era lá no começo, mas você percebe que, tipo, era essa minha necessidade que eu quero dizer, de sempre buscar um conhecimento técnico por detrás. Porque isso tudo vai direcionar para o tema que a gente vai trabalhar, casa-cor, espiritualidade, que é uma coisa que às vezes a gente pensa que a arquitetura não está alinhada com isso, mas ela é o central disso, né? Ela é o eixo central disso. E como nasceu, então, o método que eu vou estar apresentando, né? Legal. Então, deixa eu voltar um pouco aqui. Você estava na área de marketing. Isso! E aí, estava em São Paulo, mas você é de São José. Primeiro, como é que você foi parar lá em São Paulo? E segundo, você começou a trabalhar na área de marketing em um escritório de arquitetura e começou a se envolver naquele meio. Para você sair do marketing e começar até você decorar um apartamento, qual que foi a trajetória? Que eu imagino assim, poxa, eu vou buscar aqui uma formação profissional, eu gosto disso, então eu quero isso para minha vida. Como é que se deu esse caminho? Bom, eu não vou falar que eu sou meio nômade, cada hora eu tô numa cidade. Então, assim, eu nasci em São Paulo, vivi por 12 anos em São José dos Campos, minha adolescência. O meu pai trabalhava na Kodak na época. A Kodak comprou a Sakura lá na cidade de Volta Redonda. Então, nós fomos para a cidade de Resende. Quer dizer, comprou em Barra Mansa. Então, nós fomos morar na cidade de Resende, região sul-fluminense do Rio de Janeiro. E ali eu fiquei por mais 13 anos ali. 13? Com 12... Não, ali eu fiquei mais 10 anos. 10 para 11 anos. E aí, dali, de Resende, onde eu tive a minha adolescência, a minha formação, eu fiz os cursinhos, né? Pré-vestibular. E de lá eu fui direto fazer a faculdade em São Paulo. Certo. E aí, de lá, fazendo a faculdade, já ingressei fazendo... A faculdade de jornalismo, você está dizendo? Publicidade. Publicidade, propaganda e marketing. Ah, tá. Propaganda e marketing. Aí eu fui direto para São Paulo para poder fazer a faculdade. E de lá, já saí para fazer o mestrado, que aí eu fui para São Bernardo do Campo. E aí, dali, morando em São Bernardo do Campo, que comecei já a trabalhar vendendo a parte de consultoria em marketing. Sim. Em marketing estratégico, mercadológico, né? Literalmente de mercado. Legal. E aí? E aí, sim. Só que naquela época eu era mãe nova e mãe solo. Certo. Então, quando apareceu uma empresa grande de arquitetura, que a gente vai estudar o cliente, e aí
eles pediram a implementação, porque eles olharam o currículo e daqueles que apresentaram, eles acharam interessante os trabalhos e o resultado que eu já tinha obtido até aquele momento. Então, eles se interessaram pela minha proposta e pelo valor também, na época, eu tinha colocado. Aí, fechamos o negócio e eu comecei a fazer o trabalho de prospecção e tudo que tinha que fazer. Contudo, teve uma pessoa da empresa que teve que se afastar e por conta disso, então, que essa pessoa teve que se afastar, eles me fizeram a pergunta que vale milhões. Você tem interesse de, em vez de ser apenas consultora, de ser... trabalhar no escritório, né? Trabalhar com a gente, né? E fazer parte do nosso... E para quando a gente é mãe solo e tá fazendo carreira, né, sozinho, e você fala assim, claro, você dá aquele respiro, fala assim, com certeza, né? Já não tem que matar um leãozinho para arder. Então, esse foi o caminho onde eu encontrei. Só que lá, esse olhar curioso sempre teve. Então, quando as meninas iam para os apartamentos decorados, não só eu tinha que estudar como que tinha que ser, tipo, como eu vou prospectar esses clientes, mas eu tinha que entender o que era o apartamento decorado para prospectar, para entender como ia trabalhar a prospecção, a aproximação, a estratégia. Porque naquela época era o boom dos apartamentos decorados. E aquele escritório de arquitetura, ele queria se tornar uma referência nisso. Por isso, contratou meu serviço. Então, eu precisava conhecer esse trabalho. Então, por isso que quando eu ia falar com as pessoas, todo mundo perguntava se eu não era arquiteta. Porque naquela época não tinha, né, o design de interiores. E eu falava, não, eu não tenho formação. Aí o pessoal começava a falar, mas você daria uma ótima decoradora. E da onde também vinham minhas bases de conhecimento? Naquela época, o nosso estudo, que era época de Orkut, essas coisas. Então, onde era? Era as revistas. Então, as revistas que a gente... Então, eu tinha coleções de revistas, livros. Era a fonte da onde a gente ia buscar as informações. Então, essa foi a minha base de conexão e fonte e também migração diária. Que legal. E aí, a sua vinda para São José, né? Você chegou a citar aqui que o Zé Marcondes, que é um grande, querido, cara maravilhoso, né? Muito. A gente adora ele, um cara muito bacana. Um padrinho. Eu falo com muito gosto. Um abraço pro Zé aqui. Um abraço, Zé. Eu vi que ele veio aqui, fez uma entrevista. Querido. Ele foi um padrinho para mim. Porque ele realmente me acolheu. Foi o primeiro trabalho. Confesso que eu estava nervosa para desenvolver. E ele teve... muita tranquilidade de colocar outras profissionais ali para me auxiliar, para me dar esse respaldo do tipo, você está bem estabelecida agora, você está de volta em casa. Sim. Então, ele foi um padrinho. Então, tanto que eu não fiz um apartamento decorado para ele. De cara, de tanto que ele confiava no meu trabalho, ele já me deu 3 apartamentos de uma vez, em Pindamonhangaba. E eu nem conhecia a cidade, foi onde eu fui conhecer a cidade e tal. E nós fizemos lá 3 apartamentos, um de 3 dormitórios, um de 2 e um de 1. Olha só que sorte, né? Encontrar o Zé Marcondes também, logo de início, né? Você está falando que ali você estava migrando de carreira. Essa oportunidade desse contato do Zé Marcondes e fazer apartamentos para Marcondes César, que é um nome gigante aqui na nossa região, né? Fantástico. Então, parabéns. E a vinda de lá para cá, o que fez a Ellen sair de São Paulo, né, a grande cidade, e vir para cá, né? Então, o Zé foi uma grande oportunidade, porque naquela época eu sempre falava para ele, qualquer hora eu volto para São José. E os meus pais já estavam restabelecidos também aqui em São José dos Campos, já tinham voltado de Resende. Só que a questão, o que me fez sair de São Paulo foi um sequestro relâmpago. Esse sequestro relâmpago. E foi engraçado porque na hora que eles me sequestraram, eles não perceberam que eu tinha largado tudo. Aonde eu estava indo, tinha ficado tudo, a minha bolsa. E eu fiquei dentro do carro e eles, mas cadê sua bolsa? Cadê não sei o que? Eu falei assim, mas eu não tenho nada, nem celular. Mas o susto foi o suficiente para eu olhar e falar...
Eu acho que eu quero voltar para São José, quero voltar para casa. E foi por isso. E quando, para poder vir para cá, eu pensei, bom, ok, estou em São José. Com o cartão do José Antônio, eu falei, bom, vou atrás do convite feito. Se voltar para a cidade, venha me procurar para fazermos negócios. E assim aconteceu. E eu digo que ele foi meu padrinho, porque aí ele me apresentou para o pessoal de outras construtoras. Sim. A construtora Reflora, por exemplo, conheci o seu João, os filhos dele. E a gente fez muitos apartamentos decorados em Campos do Jordão. Legal. E assim, ali as portas se abriram, né? Porque você fazia o decorado, as pessoas compravam um apartamento. Quem fez esse decorado aqui? E aí você já teve ali um fluxo de cliente. Então, começou a minha que maravilha, né? Levou... Quanto tempo eu levei fazendo apartamentos decorados? 4 anos. E então, depois de 4 anos, nesse fruto de gestão dessas ideias, aí comecei a migrar para a área, então, que antes era a parte... Era só os apartamentos decorados, não era um cliente real, né? Então, aí sim, surgiram os frutos desses apartamentos, que eram os clientes. E aí sim começaram os clientes finais dos apartamentos. Aí começou a experiência. Sim. Aí eu comecei a entender a boa e a ruim, né? Aqueles calor que a gente passa em obra e tal. Mas aí que você vai calejando ali, né? E tendo experiências e também montando, assim, uma equipe e profissionais que você pode trabalhar, né? Porque aqueles que dão dor de cabeça, você acaba limando ali, né? Pra não viver esse calor o resto da vida, né? Exatamente, exatamente. Então, conta pra gente, você também trabalha com gestão de obras, né? Gestão de obras. E em que momento se deu isso na sua carreira? Você foi fazendo ali os decorados e conta pra gente essa história dessa gestão. A gestão de obras, eu não tinha tido na época... Ou ele vem junto com o projeto, né? Ele vem junto com o projeto. Na verdade, a gestão de obras, eu não tinha tido essa percepção que ao gerir o decorado já é uma gestão. Então, na época, eu não tinha essa sacada, mas já tinha esse registro de informação na minha mente. Quando passei para os clientes frutos desses apartamentos, aí sim, aí começou o aprendizado negativado, de certa forma. Em que questão? Por não ter, porque a gente acha que tem um certo conhecimento. Então, eu tinha o conhecimento do que era belo. Então, eu entendia as influências, as referências, a questão das aplicabilidades dos materiais. Porém, contudo, todavia... se desse errado alguma coisa, era sempre aquela história. Você poderia mascarar e tal. Era um apartamento decorado. Agora, para um cliente, não. A coisa tem que acontecer perfeitamente. Sim. Entendeu? Você não pode deixar lá... por exemplo, fazer a reforma no banheiro e largar o ralo entupido. Ou na hora que vai fazer a reforma, não ter essa preocupação dentro do checklist, por exemplo, de fazer esse isolamento da tubulação, dessa tubulação hidráulica, entendeu? Para evitar o entupimento. Sim. Então, só que isso você aprende na raça. Quando o cliente fala assim, ele ficou tudo lindo. Vai lá, o negócio começa a transbordar e você fala, mas por que tá transbordando? Não, e tem outra coisa, né? Como você falou, você fez um interiores ali. E você não tinha noção de que na execução você ia ali fazer visitas, ver o que está acontecendo e fala assim, pô, eu tô vindo aqui, mas eu não cobrei por isso, eu cobrei um projeto, entendeu? Então, de repente, tinha um serviço agregado ali que você, talvez em primeiro plano, não tinha enxergado, né? E faz total sentido, né? Pelo que você está falando, né? Pô, você ali protegeu o piso, protegeu a tubulação e tudo mais, né? Profissionais que você pode colocar ali, que pode trazer um benefício para o cliente, tanto de não dar dor de cabeça, como de fazer um serviço realmente excelente, né?
Então, eu fui aprendendo muita coisa na raça. Então, já teve apartamento. Mundo, né? Já teve... Quem nunca passou calor na vida não fez uma obra ainda. Nossa, gente. E assim, eu já passei por situações... Teve um episódio que aconteceu de eu ter uma cliente. Ela tava com... Depois eu fiquei sabendo. Que ela tava... como fala? Aqueles problemas pós-parto, como é que é? É trauma pós-parto. Depressão pós-parto. Isso, depressão, perfeito. Tem clientes que mesmo sem depressão são difíceis, né? E aí, só que ela colocou uma arma na minha cabeça. Meu Deus. Exatamente. Uau. E aí, isso por quê? É uma história. Eu tô rindo aqui, me desculpe, mas assim, eu nem imaginava que você ia falar isso. Gente, mas meu Deus do céu. Eu tive cliente que colocou. Você tava assaltando a mulher ou você tava prestando serviço? Ai, meu Deus, isso? Enfim, vamos para a história resumidamente, só para acertar esse... Ai. Bom, a cliente, ela comprou piso de madeira mesmo. Foi feita a instalação. Eu me lembro que quando eu era pequeno... Pequeno não, né? Quando eu era adolescente, era só piso de madeira. Não tinha esses carpete e tal, né? Mudou bastante. E hoje em dia ninguém usa madeira. E como é em Campos do Jordão... Então, Campos do Jordão, as pessoas gostam, né? Sim. Piso de madeira. Então, ok, escolhemos o piso de madeira. Foi feito tudo perfeito. Qual foi a minha sorte... Até a esquina. Eu gravei, não gravei, eu tirei foto. Então, a gente fez o apartamento, a empresa fez o apartamento, deixou o piso lindo, eu tirei a foto. Sim. E aí falou, Ellen, você precisa deixar 48 horas descansar, depois disso pode pisar. Maravilha. Entrei em contato com a marcenaria da época e falei... nós terminamos uma quinta-feira, falei para ele, segunda-feira agenda, porque vou subir junto, que eu vou envelopar o piso para vocês descarregarem e vamos começar a montar a parte de marcenaria, que piso tá ok. Ele, tá bom. Aí, eu tô em casa, então, aí os caras chegaram lá e quando a marcenaria subiu, eles entraram em contato comigo. Ô, Ellen... O apartamento não tá pronto. Como não tá? Tem uns homens lixando aqui. Como assim lixando? Cheguei em Campos do Jordão, o que acontece? O proprietário do apartamento do lado viu o nosso trabalho, contratou também, só que um pouquinho depois. E aí também começou a fazer a instalação com a mesma empresa. Quando o pessoal chegou para lixar, era uma outra equipe. Que não era a mesma que tinha feito o nosso apartamento. Então, essa outra equipe chegou e perguntou pro porteiro, qual que é o apartamento que a gente tem que lixar? Aí, o porteiro pegou e falou, é esse daqui. E deu a chave do apartamento da minha cliente. Nossa, aí os caras, lixou o negócio que já tava pronto. Aí, os caras olharam e falaram, ué, mas isso aqui tá pronto, mas se pedindo para lixar é porque, de repente, o cliente não gostou. Só que aí, eu tinha um caminhão imenso para descarregar. E a marcenaria falou, não vou descarregar. Mas aí o que não é seu também, você não tem controle, né? Você não tava lá, tal, tudo. Aí nisso começa... O porteiro errou. As negociações, você sabe, dessas partes, aí começa quem que é o errado, o porteiro se demitiu, aí fica a bomba pra gente. E nessa história, a cliente veio e numa das conversas, que ela falou assim, Ellen, tem como a gente agendar uma reunião pra gente tentar resolver isso? Eu, claro, fui até ela. Quando ela chegou, ela já tirou a arma da bolsa e falou, ou você arruma, ou você arruma. Você não tem outra opção. Então, melhor arrumar, né? Aí eu falei, gente, mas a gente tá negociando, não sou eu, não depende de mim. Quem tinha que estar naquele momento, naquela situação... o cara que lixou, né? O cara que errou. A empresa. Sim. Enfim... Isso não resolve dessa forma, né? Quem faz isso já não tem uma índole muito... Mas aí o marido dela depois falou. Aí eu tive... que ela tava na depressão pós-parto. Aí nisso que o celular dela calhou de ter tocado,
Ela se virou, eu corri, me tranquei no lavabo e fiquei quieta lá dentro com o celular. Liguei pro esposo dela, ele falou... Me dá, que é de São Paulo, né? Então, tipo, umas 3 horas, mais ou menos, eu tô aí. Eu pensei, bom... Vou ficar aqui, né? É o jeito. Aí, faz a cena, o marido chegou, tudo resolvido. Basicamente, ainda levou 2 meses para resolver a situação, mas resolveu. Mas Sim. Aí, você vai ver como que... Por isso que eu falo. A gente vai entrar depois na área da psicologia. A vergonha também foi grande depois, né? Imagino. Dela, mas assim, hoje eu a entendo muito bem pelo que ela estava passando, pelo aquilo que ela inseriu dentro da cabeça dela, e que aquilo foi estopim. Aquilo, na verdade, a obra não era em si o gargalo, era as emoções dela. Mas, depois de tudo resolvido, enfim. Uhum. Bom, essa foi a minha trajetória de inserção e de migração, então, da área de arquitetura. Algumas aventuras já dentro dessa área como decoradora e design de interiores. Mas cada cliente Sim. é sempre um aprendizado, né? E a gente foi refinando até chegar na Casa Cor. Então, vou trazer... Como é que foi esse convite? Como que acontece um convite? Vamos decorar um ambiente na Casa Cor. Você também citou aqui do método neurofrequencial, né? E psíquico, seria isso? Chama método neurofrequencial consciencial arquitetônico. Uhum. Aí eu vou falar como que tudo isso nasceu. Isso. E vamos lá. Bom... A Casa Cor, quando eu conheci a Casa Cor, como começou a minha conexão com a Casa Cor? Foi quando ela fez 25 anos. Eu fui exatamente nessa época que ela fazia 25 anos de Casa Cor. E eu confesso que mesmo você vendo revistas, aquelas coisas, para mim, Ellen, eu fiquei vislumbrada com aquela sofisticação da decoração. Sim. Porque foi aonde eu olhei a minha decoração, eu já achava a minha decoração uma decoração bem apresentada. Mas aquele nível, eu achava um nível extraordinário. E que ali é uma exposição, com né? Então, técnicas diferentes. Quer colocar, o melhor ali. Os melhores produtos, os mais bonitos. E ali, naquele dia, eu disse, um dia eu vou estar aqui. Eu quero ser aqui, eu quero estar aqui. Uhum. Dizem que leva-se 10 anos para você maturar uma ideia e ela chegar no ponto de ser colhida com maestria. Uhum. 10 anos visitando a Casa Cor. Nesses meios, visitando a Casa Cor, eu fui vendo a evolução do meu entendimento dentro da área de design de interiores, de aperfeiçoamento técnico, de conhecimentos de técnicas diferentes, por exemplo, não só colocar uma TV, mas eu posso colocar uma TV embutida. Então, você vai trazendo recursos, tecnologias. Então, e a Casa Cor é a janela, uma porta, uma vitrine para isso. Né? Então, eu fui absorvendo. E eu sempre tive como uma fiel companheira a minha filha. Então, minha filha sempre me acompanhou nas idas à Casa Cor. Até que chegou um momento que minha filha falou assim: mãe, você já reparou que os seus projetos que você tem entregue dos clientes, eles estão nível Casa Cor? E eu não tinha parado para perceber. O que eu comecei a perceber é que a Casa Cor falou para ela: parece que tá faltando novidade na Casa Cor. Parece que ela não tá trazendo mais. Ela falou assim: não é, mãe. É porque, olha, é porque agora você já tá igual em questão de conhecimento, de entendimento, de aplicabilidade, entendeu? Então, você já tá trazendo esse acervo. Então, é muito legal porque a minha filha, eu falo que ela tem uma mente muito... Ela tem 29 anos, mas... uma mente maravilhosa. E, então, dentro dessa Casa Cor, dentro desse histórico, fui vendo a minha evolução. E teve um cliente em especial de Campos de Jordão, que é onde você vai entender a parte do método. Eu sempre fiz apartamentos muito mais para classe média. Esses sempre foram o perfil dos meus clientes. E
Em um dos prédios que eu estava fazendo, eu estava fazendo naquele prédio 5 apartamentos. Então, eu conhecia muito bem o zelador. E o zelador falou assim, Ellen, veio um engenheiro, tem um cliente novo, tem um proprietário novo com um engenheiro que ele trouxe de São Paulo. Quer ver o que ele tá fazendo no apartamento? E a gente sempre curiosa, querendo saber do tipo, o que o povo tá inventando. Eu fui olhar lá e eu falei pra ele, nossa, esses materiais têm grande investimento. Ele falou assim, olha, o engenheiro falou pra gente que tá gastando aqui, não vai gastar menos de 1 milhão. Eu olhei e pensei, falei, você tá vendo? Eu ainda vou ter um cliente ainda que vai gastar mais de 1 milhão. Eu brinquei assim com ele, mas eu brinquei assim dentro de uma frequência gostosa. Ainda pensei, eu hoje me sinto, Ellen, naquele momento eu pensando, eu me sinto habilitada para sim gerir um cliente de 1 milhão. 2 meses depois, um cliente apareceu. Só que já era um cliente que eu já tinha feito um apartamento pequeno para ele. Sim. E ele falou, você pode ir para Guarujá, fazer um apartamento de 300 metros quadrados. E esse apartamento de 300 metros quadrados nós fizemos em 5 semanas. Nós tiramos piso, nós colocamos banheiras, nós fizemos uma reforma. Eram 38 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E foi aonde eu coloquei em prática o meu sistema de gestão de obras ao extremo. Tanto quando terminou, até hoje, todos os trabalhadores, todos os prestadores que tiveram lá falaram assim, Ellen, a gente nunca experienciou algo assim. Aquilo foi muito incrível, muito incrível. Em 5 semanas, cara, foi surreal. Precisa um cronograma muito Eu era legal, o cronograma. Né? Eu falei pra eles, porque eu já tenho essa visão sistêmica. Por quê? Se você não tiver o cronograma, né, então o cara não vai regularizar o piso a tempo de fazer um piso, né? Então precisa o time de tudo. Só que esse projeto, senão não acontece. Esse projeto, a questão era o seguinte. Começamos o projeto dia 7 de novembro. Lembro muito bem. Dia 27 de novembro, nada mais poderia entrar no prédio. Nada mais poderia entrar no prédio. Era a regra da cidade. E nada mais podia entrar na cidade de Guarujá, porque como é uma cidade que recebe muita gente, então eles é regra da cidade, né? Você não faz reforma nesse período. Então, até março, não poderia fazer mais reforma. Sim. Então, o cliente olhou e falou para mim, você consegue? Porque até dia 28. Como era junto com o pessoal da prefeitura, eles falaram, a gente segura até 10 de dezembro para você. Até 10 de dezembro. É o seu prazo. Só que se você for ver, de 7 de novembro a 10 de dezembro, você fala, caraca, meu. Eu não tinha os finais de semana e o porteiro falava, você entra às 9 e sai 4:30 da tarde. Sim. Nós fizemos em 5 semanas. Nós tínhamos que colocar piso em todo o apartamento, quebramos 3 banheiros, transformamos uma área de serviço numa área de almoço, reformamos toda uma cozinha. E todo mundo perguntava, Ellen, como que você fez? Eu falei assim, e era assim, e chegando o sofá, geladeira, eram 4 quartos, era a marcenaria da casa inteira, era piso da casa inteira, era ar-condicionado na casa inteira, era banheira. Então você olha e fala, como? E tudo isso lá dentro? Tudo lá dentro. Esse era o plus do desafio. Não é que estava tudo lá fora e você poderia controlar as pessoas. E eu tenho esses vídeos que são postados na internet e o pessoal adora, porque justamente por conta disso. O pessoal fala, como que você conseguiu? Sim. Mas é sistema de gestão. Enfim, este sistema de gestão e este projeto é que me levaram para a Casa Cor. Quando a Casa Cor fez 35 anos... veio no meu sentir enviar para eles um portfólio com base nesse projeto que eu fiz em Guarujá. Eu achei que eu estava habilitada. Sim. Recebi um convite da ouvidoria do Pedro Ariel para uma entrevista e aquilo encheu meu coração. Sim. Eu vamos para uma entrevista. Já são da equipe de seleção lá? Já, da seleção da Casa Cor. Legal. E aí eu fui e fiz uma entrevista e o que ele falou que me fez ir é que ele falou, Ellen,
você tem projetos muitos... E isso também me ensinou bastante. Comercial. Não é um projeto que a gente chama de autenticidade. Apesar de ter a sua autoria, ele não tem autenticidade. Eu tive que entender isso também. Ele falou, mas você tem uma experiência de gestão que a gente tem falha nos profissionais. E que isso impacta significativamente na Casa Cor. Tipo, na parte de gestão, tem muita gente que acaba entregando ambientes atrasados, aquela coisa, justamente por não saber gerir. Então, este gerir fez o meu diferencial na Casa Cor. Sim. Enfim, aí recebi o convite para ir para Casa Cor. Mas naquele ano, que era para eu estar participando, 10 anos depois, desse evento, né? Com 35 anos de Casa Cor. Uhum. Só que meu pai estava com câncer, né? E também veio no meu sentir que aquele era o último ano do meu pai. Então, o Pedro veio, conversou muito comigo. E aí, com muito pesar no meu coração, eu falei para ele, Pedro, eu não vou participar da Casa Cor. Porque o meu pai tá com câncer. E veio no meu sentir que eu tenho que ficar mais perto dele. E eu vou ficar. Uhum. E ele falou, eu respeito, tá tudo ok. E eu pensei, eu acho que eu joguei fora a oportunidade de ouro que eu tinha na Casa Cor. Enfim, mas tá tudo bem. Escolhi ficar com meu pai. Meu pai se foi naquele ano, em outubro. O Pedro Ariel foi muito delicado, porque eu postei nas minhas redes sociais. Ele viu, ele mandou uma mensagem para mim. No final do ano, diferente do outro ano que eu tive que passar por um processo seletivo, eu recebi o convite dele. E ele falou assim, só venha. Eu o quê? Só venha. Aí eu cheguei lá e aí começou. Qual o ambiente? E aí ele foi me explicar como funciona a Casa Cor, que como sempre eu fico encantada, mas não entendo como funciona. Aí foi explicando como funciona, mostrando como seria, que foi corpo e mente, que foi... Aí eu participei do... que eu falo da Casa... do 36º, né? Mostra da Casa Cor. São Paulo. Em São Paulo, certo. Em São Paulo. Então, eu fiz então, fui participar dessa. E foi interessante porque, olha como as coisas vão combinando. Tá pronto para engrossar agora as complicações? Que agora eu vou começar a mesclar áreas de interesse. Sim. Então, ok. Eu vim de um quadro de depressão. E tanto, por vir de um quadro de depressão, eu cheguei ao ponto de atentar a minha vida. Chegando a um ponto extremo, justamente quando eu fiquei sabendo do meu pai, quando ele estava com câncer. Eu tive muita dificuldade de lidar e aceitar isso. Para mim era do tipo, eu fiquei sabendo que ele tá com câncer, ele vai morrer amanhã. Para mim já era algo assim. Então eu realmente dei aquela surtada e entrei em uma depressão muito profunda. Minha tia, naquela época, ela já fazia terapia alternativa com as medicinas da floresta, que é a medicina da ayahuasca. E ela já tinha me falado sobre essa medicina. E quando eu passei em psicólogo, psiquiatra, e quando eu fui entrar na farmácia, coisas que eu fui aprender hoje, o que isso significa, é como se eu ouvisse uma voz falar, procure a sua tia. E não era para eu comprar outros remédios. Então, eu fui procurar a minha tia e falei, tia, sabe aquele lugar que você já falou para mim? Que você já foi, que você consagrou aquela medicina? Ela, ayahuasca. Eu ainda estou lá e hoje eu sou uma das cuidadoras daquele espaço. Sim. E assim eu fui participar da ayahuasca. E a ayahuasca é uma medicina expansora da consciência e ela permite não só você acessar conhecimentos emocionais e trabalhar com eles, por isso que ela é hoje muito reconhecida por várias universidades que estudam ela e trazem esse conhecimento em revistas científicas. Então ela tem um estudo científico, ela realmente ajuda as pessoas a saírem do quadro de depressão. Por conta do mecanismo, por conta dela ser expansora de consciência, por conta da existência de uma porcentagem de DMT, né, que existe, enfim. Bom,
trabalhando com isso, como ela é expansora de consciência, porque ela atua diretamente na nossa glândula pineal, então ela descristaliza a nossa glândula, fazendo com que a gente se torne mais sensível e suscetível aos campos vibratórios e aquilo que está além do nosso campo visual. Mediante a isso, eu passei a ver o que as pessoas não costumam ver, acessar o que a gente não costuma acessar no nosso dia a dia. E isso foi maravilhoso, porque isso começou a me trazer conhecimentos que eu não sabia que eu poderia fazer. Eu achava que conhecimento é aquele que você ou senta na frente do computador e vai ler alguma coisa, ver um vídeo, ou você senta na frente, ou você pega um livro e vai sentar e vai ler. Você não faz download de informações. E isso começou a acontecer comigo. E eu fui buscar, como sempre, uma pesquisadora nata, curiosa, por isso que eu vim com todo esse discurso de eu sempre ir buscar. Então, como conhecedora, essa pesquisadora, né? Então, eu fui buscar entender o que está acontecendo comigo. De primeira instância, até para que o público entenda, as explicações na época que melhor fizeram sentido para mim foram de acesso a essas consciências. Na época, quem me fazia sentido era a doutrina da Umbanda, trazendo a matriz africana, onde eu tinha contato, então, que eles chamam de entidades. E a experiência minha da Casa Cor, então, foi moldada com base nesse repertório. Então, a Casa Cor, quando eu comecei a fazer a Casa Cor, o que aconteceu? Eu não sabia que o tamanho... Eu tinha um aporte financeiro, mas eu não sabia que o aporte era tão alto. Uhum. Ok. Mas eu fui buscar parceiros. Mas também estávamos num momento que nem todos os parceiros estavam financeiramente, poderiam contribuir. Então, eles falavam assim, eu consigo entrar com material. Financeiro eu não consigo. E eu olhava e pensava, bom, melhor do que nada. Sim. Como temos um cronograma bem curto de tempo, não dava tempo de, vamos procurar novos parceiros. Eu tinha que focar naquilo. Uhum. Então, eu falei assim, é o que deu. Só que você assina contrato e boletos começam a vencer. E eu pensava, não, eu vou conseguir cliente, eu tenho tal cliente que já fechou, que eu vou puxar do não sei o quê, tal coisa. Então, você começa a fazer aquela gestão sua financeira para tentar gerir a sua experiência que você quer viver na Casa Cor. Uhum. E foi interessante que... Isso na parte financeira. Que na parte de projeto, eu ficava na frente do computador e eu pensava, que projeto a Ellen pode fazer nível Casa Cor, porque eu acabei pegando um banheiro público, como eu posso fazer? Eles dividem um ambiente, é um sorteio, como que funciona? Não, a Casa Cor como é que é? Você chega, você escolhe 5 ambientes que você quer. Pode ser que tenha outras pessoas concorrendo? Pode ser. O que vai acontecer? Pode ter outras pessoas querendo, só que quando é mostrado, é revelado o valor do ambiente, todos aqueles que deram, vamos dizer assim, aquele lance, vai olhar e vai falar, sustento ou não? Aquele que falar, eu consigo ficar com esse valor, é que acaba ficando com espaço. Sim. Então, tem uma questão de escolha, mas também tem uma questão financeira que permeia a escolha do local. Sim. Efetivamente. Como era a minha primeira... Então, provavelmente, as maiores empresas vão aportar Sim. os maiores ambientes, né? Certamente. Então, tanto que, assim, me foi sugerido que era melhor eu pegar... Não tô nem falando do profissional, né? Eu tô falando do aporte do mesmo. aporte financeiro, sim. Tanto que me foi falado, Ellen, como você está iniciando, né? Não vá com muita sede ao pote... Uhum. Pega ou loja ou banheiro para fazer. Então, eu tinha escolhido umas 3 lojas e uns 2 locais de banheiro. E coloquei ali. Aí, uma noite antes, porque assim,
voltando para poder linkar todas as informações que eu só fui jogando aqui. A ayahuasca, eu passei a consagrar ela depois, individualmente, eu em casa. Então, eu faço experimentações do uso dessa ferramenta, dessa medicina. Com base nessa informação, eu não sabia qual ambiente que eu deveria ficar. Então, eu consagro a medicina da ayahuasca, tem toda uma ritualística mental, física, que você tem que se propor a estar. Que hoje, percebo que você não precisa mais fazer isso juntamente com a medicina da ayahuasca, você é capaz de fazer isso com você mesmo. Mas eu usei naquela época e ela me trouxe uma consciência que se personalizou numa entidade. E essa entidade disse o seguinte, como se fosse um sonho lúcido, tá? Ela me mostrou a planta da casa cor, só que a planta não tinha nome, só tinha números. E ela só colocou uma semente. E dessa semente a gente foi projetada naquele espaço e nasceu uma árvore. E dali ela me disse, é aqui que tudo vai começar. Só isso, só isso. Ela falou com a boca? Não. Eles só trabalham com pensamentos que a gente chama de telepatia, porque a gente só trabalha com frequência, né? Sim. Ok. Voltei. Quando eu fui falar pro pessoal qual era o meu banheiro, o pessoal trouxe exatamente o banheiro que aquela entidade tinha me mostrado. Falou assim, Lélia, é esse daqui que você vai trabalhar, que a gente achou interessante, esse banheiro unissex. Eu, ok. Coincidiu, então você começa. Coincidiu as informações, estamos no fluxo. Ok, vamos começar a fazer o trabalho. Tinha um tanto de caixa, você começa a correr atrás de fornecedores, não deu certo. O aporte financeiro dos fornecedores. Então, boletos começam a vir, começam a chegar. E isso começou a me desestruturar. Porque eu criei o projeto e eu pensava, eu não vou conseguir executar, porque eu não tenho como. Eu consigo colocar todo ele ali, mas eu não tenho dinheiro para pagar as pessoas para colocar ele ali. Sim. E eu pensava, gente, o que eu vou fazer? E fora que você tem que pagar o seu espaço. Desafios diversos, né? Você paga a mídia, você paga a caçamba, que são empresas à parte, a Casa Cor. E fora os fotógrafos, que você também tem que pagar a parte. Fora o estacionamento, que você também paga. Então, tinha uma série de valores. Eu sou de São José dos Campos. Eu tinha que ir todo dia para São Paulo, ou eu tinha que ficar em São Paulo. Então, tinha todo esse investimento. Bom, mediante a isso, eu tive os meus insights, que até então eu achei que eram meus. Achei que eram meus insights. Trouxe essas informações para montar o espaço da Casa Cor e começou o projeto. Não consegui o aporte financeiro. Bom, então eu confesso que veio um momento que eu falei assim, eu vou desistir. Sinto muito, mas eu vou desistir. Não vou conseguir montar. Tanto que lá estava o Gustavo Martins, um amor, Sim. O arquiteto Gustavo Martins. Ele sempre passava ali pelo meu stand e falava, Ellen, precisa de alguma coisa? Eu falava pra ele, não precisa de nada. Aí o pedreiro olhava pra mim, eu falei assim, a gente precisa de dinheiro, mas eu não vou pedir dinheiro pra ele, né, gente? Então, assim, brincando com o pedreiro. Mas por quê? Porque naquele momento era difícil a questão financeira, porque meu pai tinha acabado de morrer, eu tinha ajudado muito a minha mãe ficou até sair a pensão, porque minha mãe, ela sempre foi do lar. Então, até ajeitar as coisas, quem é a filha que estava lá segurando? Eu. Então, mesmo que eu tivesse um aporte, parte dele, eu tive que ajudar minha mãe. Então, Sim. Eu só olhei a questão da fé. Eu só olhei e pensei, eu só confio. Enfim, novamente, me ponho não consagrei a ayahuasca, mas me ponho uma silenciei a minha mente e fui dormir com a mente silenciada. E nesse sonho, um sonho lúcido, uma entidade apareceu. Que aí é onde a gente fala, será que foi luz? Será que foi sonho ou foi projeção espiritual? Que eu também tive que entender tudo isso. Aí essa entidade olhou para mim e falou bem assim, ela apareceu, que hoje as pessoas olham para essa entidade e as
qualificam como Exu, mas ela é uma consciência espiritual. Então, acessando essa entidade, ela perguntou assim para mim: você quer ou não esse espaço? E aí eu ali olhei para ele e falei assim: sim, sim, sim. Eu pensava nas contas, mas eu pensava, mas sim, eu quero esse espaço. E aí ele virou literalmente um átomo naquele espaço e começou a girar. Nas 4 pontas daquele espaço, que era um retângulo, apareceram chamas, enfim, e essa entidade, terminando de fazer o serviço, ela olhou de novo para mim e falou: você quer ou não esse espaço? E eu falei: quero. Ele bateu o cajado. No dia seguinte, eu acordei, porque eu já estava pronta para desistir da Casa Cor. Eu pensei, eu vou sentar e vou me desculpar com o Pedro e vou ver o que eu faço e ver quem que pode pegar, porque a gente já tinha começado a levantar. Paredes já estavam erguidas. Então, o que a Casa Cor iria fazer, sabe? Só que aí, eu não precisei fazer nada. O pessoal da Casa Cor me ligou. Oi, Ellen, tudo bem? Eu tudo. A gente verificou aqui que existe 2 boletos já em aberto e meu coração já pá. E eu falei assim, então, eu já estou ajeitando as coisas para... Ele falou assim, então, antes que você fale qualquer coisa, a Casa Cor está entrando em contato para te presentear o seu espaço. É um presente. Tudo que eu montei ali, eu tive apoio de tudo. O dinheiro não era mais problema. Sim. Se o problema era o dinheiro, ele não era. Gasolina minha, eu tive pedreiro. O pedreiro pagou minha gasolina para ir para São Paulo. Pagou almoço. Então, essa jornada me trouxe aprendizado que o valor da Casa Cor não era o prêmio que eu recebi no final, mas era esta jornada de aprendizado. E de aprendizado não só com as pessoas que estavam ali naquela obra, mas aprendizado do ancoramento espiritual que eu não entendia como ele funcionava. E ele estava mostrando para mim, quando você flui, tudo flui com você. E aí, eles começaram a me ensinar o que era esse fluir, que eu não entendia. Eu falava, mas como é o fluir? Ele falava, você tem que aprender a sentir. Quando você colocar em estado de consciência o que é o verdadeiro sentir, tudo na sua vida vai fluir. Tudo. Tanto que a minha vinda para o podcast, eles me falaram, eu sabia que algo ia acontecer. E eu sabia que eu ia falar sobre esse assunto. E não precisou eu ligar para vocês ou divulgar esse assunto. A conexão, ela acontece porque nós somos frequência. E era isso que eles estavam me ensinando. Entende? Sim. Então, lá, todo o espaço, quando foi desenvolvido, eu não tinha noção o significado de tudo o que eu estava colocando. Eu só achava que ele tinha coerência. Quando eu terminei o projeto da Casa Cor, eu fui ajudar a minha mãe naquela história de gestão de obras, mas eu quis ser a arteira, né? Eu quis ser a mestre de obras, literalmente. Então, fui fazer um concerto em cima do telhado, caí, trinquei o pé, não pude participar da Casa Cor inteira. Não pude, porque eu não tinha como ir para São Paulo com o pé engessado, porque não tinha como eu dirigir. E ficava muito caro ficar pedindo para alguém, se incomodando, entendeu? Porque era uma coisa diária. E não dava para ficar em São Paulo por questões financeiras. Então, o que foi interessante? Que o dia que foi o prêmio, logo de manhã eu falei para ele, eu já tinha falado uns dias antes, falei assim, vai ter a premiação da Casa Cor e tal. No dia da premiação, a minha mãe virou e falou assim, você não vai para Casa Cor? Eu falei assim, não vou. Porque lá na nossa residência, minha mãe é minha vizinha. Então, a gente já aprendeu e já entendeu
como funciona o frequenciamento, porque a gente também tem dentro das nossas bases de conhecimento informações que a gente traz da maçonaria, conhecimentos que a gente traz da Ordem Rosa Cruz, conhecimentos que a gente traz de Kabbalah, entendeu? Então todos esses conhecimentos ajudam de forma sistêmica a formar a sua o que a gente chama de geometria sagrada frequencial. Então, a gente entende como as coisas funcionam. Hoje, a gente entende. Mas até chegar a esse ponto, tem muito descascar de cebola emocional e mental que a gente tem que fazer para conseguir acessar. Então, a Casa Cor, naquele momento, eu não pude desfrutar disso. E isso foi muito importante para o meu aprendizado, para esse método que eu vou logo mais falar. Sim. Entendeu? Então, o que essa Casa Cor... Então, como eu não desfrutei, no dia da premiação, eles ligaram para mim. Ué, Ellen, onde você tá? Em casa? Como assim em casa, Ellen? Você em casa, aqui em São José dos Campos. Ellen, você ganhou o prêmio de primeiro lugar. Não é segundo, não é terceiro, é primeiro lugar. Cadê você, mulher? Eu falei assim, então... Eu não estou aí para ganhar. Então, fui a única que não foi fotografada com o prêmio. Mas tá tudo bem, porque era um aprendizado. Era para eu não me envaidecer. Porque essa jornada era aprendizado. Não era para sustentar um ego envaidecido. Era para eu entender a técnica. Não era para eu me vangloriar dos feitos. Então, por isso que, de certa forma... As consciências que me acompanham e que acompanham você, todo mundo tem as suas consciências que acompanham, que são as nossas, e que a gente as acessa através das nossas intuições, né? Então, me trouxeram depois da Casa Cor a explicação do meu ambiente. O que ele significava. E aí eu vou começar a falar agora para poder chegar no método. Pode falar. Tô só escutando aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Você vai ver pela foto que quando você vai entrar no meu espaço, é uma fechadura de porta. Depois a gente coloca a imagem. Depois coloca a imagem para vocês verem. Isso. Essa fechadura, ela é um convite para você espiar para dentro de si. O que é um banheiro? O banheiro é um local onde você se higieniza, mas também é um local onde você deixa os seus dejetos. Então, se você for trabalhar nesse campo da neurociência, a gente começa a falar sobre campos eletromagnéticos distintos. Então, a gente começa a trazer a questão da luz e sombra. E esse conceito eu não percebi, mas ele tinha sido implementado lá justamente para poder ser trabalhado de forma inconsciente nas pessoas. Então, aí eu fui entendendo por que eu me formei em propaganda e marketing, porque, queira ou não, propaganda e marketing, eles trabalham com o quê? Percepções. Você trabalha com as percepções das pessoas, com o emocional das pessoas. Então, tudo isso, toda essa bagagem de conhecimento se combina agora. Então, voltando à Casa Cor. Então, veio a porta, como foi me intuído, era para fazer uma porta em formato de fechadura, que era para falar um convite para dentro de si. Quando entra, só que quando você está de frente para a porta, você vai ver logo o banco, que chama Banco Longo do Zanini Zanini. E esse banco longo, que ele é um banco preto, longo, ele dá no fundo do banheiro, e quando você olha no fundo do banheiro, tem uma planta que foi intuído também para eu colocar lá, que é a Ravenala. A Ravenala, ela é a árvore dos viajantes, dos navegantes. Então, você pensa, o conceito que no inconsciente, sem as pessoas perceber, já está acontecendo uma leitura. Quando a pessoa olha para uma fechadura, o que a gente tem já guardado dentro da nossa cabeça? Fechadura é para a gente espiar. Então, a gente espia, mas fechadura também é para a gente abrir algo
que precisa ser aberto ou algo que precisa ser fechado. Então, vai vendo as conotações que só esse ambiente vai trazendo. Quando eu olho para o banco longo do Zanini e me deparo com a Ravenala aparece um leque, um cocar. Já aparece literalmente folhas de bananeira, né? Só que em formas de leque. Então, quando você tem esse banco longo já olhando para isso, então você já mostra que a sua mente já mostra uma continuidade, caminho. Quando você coloca uma planta que fala sobre os navegantes, velejar, então você é o seu caminho. Você conduz a sua viagem, você é o dono dessa viagem. Só que o nome do meu espaço chama Mediterrâneo em Mim. Aí você fala, por que veio esse nome? Não sei, foi intuído, assim. Mediterrâneo em Mim. Mediterrâneo é uma rota das civilizações antigas, egípcia, romana e grega. Se você for ver, ela é a base da nossa civilização antiga. Então, por que de repente me foi intuído trazer a base da civilização antiga como tema para esse espaço? O que isso queria trazer? O que isso queria denotar? Que simbologia, ou seja, o conhecimento antigo, a sabedoria, os filósofos, aonde é formado toda a nossa base de filosofia, da onde vem? Da Grécia, da Roma, do Egito, e o Egito traz ele traz um conhecimento arquitetônico enigmático de uma estrutura que ainda nos tempos de hoje estão sendo desvendados, que até uns tempos atrás era tido como um sarcófago, e hoje já sabe que não é, que é uma estrutura muito mais ampla do que aquilo, porque tem muitas câmeras ali, estudo. Então eu gosto muito até de estudar as matérias sobre Egito, né? Bom, então você perceba que eu já coloquei o tema Mediterrâneo em Mim. Se eu falo Mediterrâneo em Mim, é este conhecimento em mim. Então, você está adentrando para dentro de você, aonde mora todo este conhecimento que já existe também dentro de você. Então, vai vendo a amplitude do que eles foram depois. Essas consciências, depois eu vou explicar como eu acessei essas decodificações dessas informações e que todo mundo pode fazer, e por isso que eu estou levando esse método. Hoje, o Vale Paraíba pode contar com um escritório que trabalha com essa linha de aplicação em projetos arquitetônicos, de design de interiores e a parte de paisagismo, tudo junto. Voltando novamente, estamos lá no nosso espaço. Aí, você vai ver que de um lado eu tenho espelhos com bordas arredondadas e do outro, na porta dos banheiros, espelho. Hoje, para quem entendeu o que é o despertar espiritual, está galgando por essa trajetória, entende o que significa o trabalho com os espelhos. As pessoas são as pessoas são espelhos umas das outras. E à medida que você entende isso e começa a entender o seu sentimento, você começa a perceber o que é realmente reflexo seu e o que é reflexo do outro. E o banheiro com os espelhos, um de frente para o outro, ele vai gerando reflexos. Então, ele vai trazendo essa dicotomia. O que é seu, o que é real seu e o que não é. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ele traz... Porque um lado, os espelhos têm a borda arredondada e os que são na porta são retos. Porque ele quer dizer o quê? Que nós estamos trabalhando com a energia feminina que é entendido dentro do mundo do design de interiores e estudos que vêm, que são as formas arredondadas, caracterizam-se um aspecto mais femininos. E as formas mais retilíneos, elas caracterizam um ar mais masculino. Assim foram se qualificadas, né? Foram instauradas esse conhecimento. Então, no banheiro, eu trabalhei trazendo isso, o masculino e o feminino, porque é um banheiro unissex.
Então, eu não poderia desrespeitar as pessoas e valorizar somente um lado ou o outro. É um banheiro unissex. E ele precisava ser harmônico. Então, você vai ver que bem no meio está o banco do Zanini e Zanini. Só que de um lado, eu tenho uma energia masculina e do lado eu tenho uma energia feminina. A masculina, ela está dentro onde tá os vasos sanitários ali. Que a gente chama de uma energia mais densa. Porque as pessoas às vezes acham, falam, energia negativa. Não, energia densa, entendeu? E isso é explicado até pela própria anatomia masculina, por ele ter mais um tipo de hormônio que o torna com características masculinas, e as mulheres com outro tipo de hormônio que a torna com uma característica mais feminina. Então, o fato de trazer isso são densidades. Então, na mulher, eu já trouxe mais aquele aspecto da vaidade, do espelho redondo, do espelho em pedestal, que quer mostrar um pouco daquela história da mulher, mais com um olhar endeusado, não como deusa, mas um olhar mais voltado para si. Entendeu? Por isso está mais em elevação, porque ela também traz essa conexão sutil muito mais próximo dela do que o homem. O homem, por conta da sociedade, de como ele foi moldado pela sociedade, ele traz um pensamento um pouco mais enrijecido nesse aspecto, em trabalhar com a sutilidade da intuição. Nesse quesito que eu quero dizer. Voltando para casa cor, nós estamos ali então na nossa dualidade dessa parte. E o que isso quer dizer? É o equilíbrio do Yin e o Yang. Então, se você volta de novo para a fechadura e você coloca o banco no meio e você coloca o masculino e o feminino e você tá lá do lado de fora olhando de novo para a fechadura, você percebe o Yin e o Yang. Então, essas energias estão todas lá presentes. Bom, aí começou outras informações a serem trabalhadas. Eu trouxe o piso da Isabela Capeto. É um piso premiado da Ceusa na época, né? Que tinha sido... ele foi um piso premiado e ele parece ladrilhos, mas na verdade é um porcelanato 1 por 1. E esse piso, ele quis trazer um pouco de ancestralidade. Por quê? Porque ele traz, apesar de ser um porcelanato 1 por 1, todo mundo perguntava quem teve a paciência de colar pedacinho por pedacinho. Porque a forma como foi desenhado, por isso que ela ganhou prêmio, né? Parece que são peças individuais. Não parece. Então, o piso, que também foi muito bem executado pelo meu pedreiro, tenho que dar o mérito para ele. Então, parecia um tapete. Então, parecia um monte de ladrilhinho. Então, isso trouxe um pouco o aspecto da ancestralidade, do respeito daquilo que te antecede. Mas, ao mesmo tempo, aquelas cores que tá no piso, como a gente vai poder ver na foto, essas cores, elas remetem àquelas folhas de outono, sabe? E, ao mesmo tempo, um ar de areia, só que traz com o brilho do sol, quando o sol bate, e ela fica um pouco dourada, daquele ar de dourado, ela trouxe esse aspecto do Mediterrâneo. Já nas paredes, eu já trabalhei com cimento queimado, já uma cor azulada da coral. E quando me foi intuído, era para trazer também um aspecto de energia, mas principalmente para representar um céu. Porque o banheiro, como que a gente não tinha uma janela para o externo, então a gente ia trabalhar como se fosse um céu. Uma noite, um céu de noite, né? Ou seja, um céu escuro, no anoitecer. Então, as iluminações que foram sugeridas, intuídas para mim, elas tinham que ser pontos com spots, porque as lâmpadas tinham que ser focal, e elas tinham que ter uma distância, porque tinha que ter uma penumbra para parecer um céu. Então, quando você olhava, parecia literalmente um céu ali, com aquela iluminação, né? Então, me foi intuído isso. Por quê? Porque era para dizer que quando você entra para dentro de si, a conexão com o seu divino, ele está muito além do que você imagina, muito além do que o céu, do que as pessoas se colocam para colocar.
E vai trazendo as linguagens. Bom, só que, além disso, como eu disse que naquela época eu estava ligada com essas frequências de consciências da linha da Umbanda, ou seja, matriz africana, então, o que essa entidade me trouxe? Ele me falou que, por exemplo, o banco tem o banco da Roberta Bacchieri, que foi colocada justamente no espaço de fraudário das crianças, falou que aquele banco, porque ele é um banco bem largo mesmo, falou que era o banco da Preta Velha, porque o banco da Preta Velha, como é caracterizado no nosso imaginário, uma Preta Velha é uma senhora negra, só que mais cheinha de corpo. Então, por conta disso, uma cadeira que pudesse... uma senhora com essas características fisiológicas sentar naquela cadeira, era essa a intenção quando foi me passado. E por quê? A Preta Velha é aquela que, de acordo dentro da doutrina, né, da Umbanda, é aquela que benze as crianças, que abençoa. Por isso foi colocada a poltrona no espaço do fraudário, porque existia uma egrégora, uma frequência, uma energia ali cuidando daquela criança, benzendo, sabe? Trazendo um bem para aquilo, né? Coisas que a gente não pensa. E nas pias ali foi me sugerido que eu tinha que trabalhar com plantas que chama Comigo Ninguém Pode. Por quê? Porque tem muita gente se deixando ser moldada pelo aquilo que ela não é. Hoje se fala muito, existe uma corrente de pessoas falando muito do voltar para si mesmo, entendeu? Olhar para dentro. Então, o fato de ter essa planta Comigo Ninguém Pode era exatamente do tipo, chega de aceitar essa modulação da minha persona, entendeu? E ao mesmo tempo ali é do tipo, comigo ninguém pode, porque agora eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, ele traz essa conotação. Só que a entidade, essa consciência, na época que me trouxe esse conhecimento, ele me falou, as torneiras são de piso. E eu falei para eles, ok. E ele falou assim, sabe o que isso significa? As pessoas não sabem, mas todos que entraram nesse banheiro tinham que lavar a mão. Todos que lavaram a mão tocaram na torneira. E todos que tocaram na torneira, de acordo com o que foi me passado, eles tocaram no cajado de Exu. E quem é Exu? É aquele que descarrega todas as energias negativas, que traz limpeza e abre o teu caminho. Então, todas as pessoas que estavam passando por ali estavam sofrendo limpeza emocional e energética. Então, aquele banheiro teve toda uma simbologia estruturada que, sem as pessoas saberem, elas estavam sendo trabalhadas no seu inconsciente. Cada qual com a sua bagagem de conhecimento. A minha foi com base nessa. E esse método nasceu... Então, agora vamos para o método neurofrequencial consciencial arquitetônico. O que é esse método? Por que ele nasceu da Casa Cor? A Casa Cor me trouxe um entendimento que é o seguinte, hoje está muito... Não são conhecimentos de agora. A neurociências não é um conhecimento de agora. Ela nasceu em 2003, né? A neurociência não, desculpa. A neuroarquitetura, corrigindo. A neuroarquitetura nasceu em 2003, onde já juntou um neurocientista e um arquiteto, né? Onde eles formaram uma academia de neurociência e arquitetura para trabalhar exatamente com esse conceito. E eu, sem perceber, acessando essas consciências, eu fui aprendendo na prática o que depois, quando eu fui buscar o conhecimento na teoria, eu falei, mas isso eu já fiz, mas isso eu já sei. E aí isso começou a fazer muito sentido na minha vida. E foi onde eu olhei e falei, ok, não é só a Ellen tem capacidade, todos nós temos a capacidade de
acessar conhecimentos se a gente se permitir. Agora, como eu posso levar isso para as pessoas? Como eu posso? E aí foi aonde eu também fui entendendo que esse tipo de modulação de método não é para todos. Apesar desse método ser para todos, nem todos, na verdade, são para esse método. Até usando uma frase muito usada na ayahuasca, né? A gente sempre fala, quando a gente fala que somos ayahuasqueiros, a gente fala assim, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Mas o que isso quer dizer? Não da ayahuasca, em relação ao método. A pessoa precisa ter ela precisa ter autoconhecimento, ela precisa entender que ela é corresponsável de tudo que acontece na vida dela. Se ela estiver nesse estágio de entendimento, ela também entende que ela não pode contratar qualquer arquiteto, porque se o arquiteto estiver dentro de um sistema ainda de crenças limitantes, ele não vai conseguir atender esse cliente que está com uma visão já com menos véus de entendimento sobre a sua realidade como pessoa. O que isso quer dizer? Que a gente está abrangendo várias áreas e campos de conhecimento aí. A pessoa que trabalha, que entende, que começa a entender que não é o meio que a influencia, mas é ela que modula o meio com aquilo que ela aceitou do exterior, ela entende que ela pode gerir a vida dela, literalmente estar no controle da vida dela, mas no controle real. O que nós somos? Nós somos reativos. Somos reativos. Se eu falo para você, olha, vamos parar o podcast agora, você já sente uma reação. Aí, a pegada, vamos dizer assim, o turn aí. Se eu viro para você e falar assim, nós vamos parar o podcast aqui, e você tiver uma maturidade emocional, e ela só é permitida quando você se permite expandir a sua consciência, ir além daquilo que você detém como verdade desta realidade, você começa a ver muito além. E isso faz com que você comece a ficar responsável sobre tudo. Você entende o seguinte, que se você fala, nossa, que droga, essa pedra no meu caminho, e você manifestou essa palavra, você entende que esta frequência emanada, ela se torna cíclica e algo vai acontecer na sua vida novamente só porque você emanou essa energia. Aí você fala, caraca, isso é lei da atração, Ellen? Estamos falando de lei da atração? Estamos nesse caminho. Estamos nesse caminho. Você atrai tudo para você, as coisas boas e as coisas ruins. Você é aquela pessoa que já entendeu isso. Você já entendeu que você atrai tudo para sua vida, boas e ruins. Agora você está no estágio que você quer modular isso, que você entende que você quer manter uma frequência. A gente somos ondas de rádio. A gente está oscilando sobre várias frequências. Ora a gente está bem, ora a gente está triste. Só que chega uma hora que você cansa de ficar tentando dar certo. Você fala, outro dia parece que eu tentei esse caminho, deu certo. Hoje parece que eu tentei esse caminho, não deu. Por que não deu? Só que você fica sempre tentando. Só que você está tentando na frequência errada. E você vai perceber que quando você entende que você consegue fazer isso sem o mínimo esforço, só modulando na frequência certa, as coisas acontecem assim. No estalar de dedo. Fácil. Só que para isso, para você entender essa modulação, você começa a ter que desconstruir tudo aquilo que você é. Aqui estou me apresentando como Ellen de Paula Pacheco, mas eu não sou Ellen de Paula Pacheco. Eu sou uma consciência que está como Ellen de Paula Pacheco. Quando eu começo a assumir essa responsabilidade sobre mim, eu entendo aquilo que eu permito e não permito na minha vida. Só que existem muitas pessoas que estão nesse nível de desenvolvimento e entendem que a sua casa, ela é uma amplificadora daquilo que você frequencia, daquilo que você sente.
E se você tem consciência disso, você quer uma arquitetura que realmente traga representações e sustentação para a sua melhor performance, ou para a melhor performance da sua família. E isso não é tecnologia. Não estou trazendo tecnologia para casa. Eu estou trazendo consciência. Por isso que é método frequencial arquitetônico. Porque você entendeu que se você... Uma coisa é... Pega dois lenhadores. Aí, um lenhador, ele já pega o machado e fala... Você tem 100 árvores para derrubar. Outro tem 100 árvores para derrubar. Vão derrubar. Aí o cara pega e pá, vai no machado e vai. Só vai. Eu vou tentar ser o mais rápido, o mais esperto. O outro tá ali, só amolando o machado. Só amolando o machado. E o outro tá ali se acabando. Reativo. Ele é reativo. Mas você não. Você é consciente. Você sabe que essas coisas não funcionam se você não parar para estruturar técnicas. Então, você começa a limar. E quando você vai, você sabe a técnica, que em pouco tempo, com menos esforço, você obtém o mesmo resultado que o outro passou um tempo muito maior tentando chegar lá e às vezes nem conseguindo ter o mesmo êxito ou a mesma qualidade. Só que você também entendeu que você é corresponsável, por isso é consciencial, a pessoa é consciente. Então, eu desenvolvo um projeto onde eu vou levantar para pessoas, é uma pessoa que tem maturidade emocional. Por quê? As emoções modulam as nossas vidas. Se você percebe que quando você começa, uma coisa ruim acontece, a nossa mente, ela tem o quê? Ela dispara, porque ela pega como base de referência informações. Então, o que ela começa a fazer? Porque ela foi acostumada dessa forma. Ela começa a reproduzir informações, reproduzir. Tanto que tem hora que você fica cansado. Você fala assim, nossa, discutir no trânsito de manhã e até agora tá reverberando aquela discussão do trânsito na minha cabeça. Só que esse tempo todo que esta informação ficou de forma cíclica, reverberando na sua cabeça, você foi estabelecendo um padrão de frequência. E o padrão de frequência ela é moldada na sua emoção. Se você percebe que a sua emoção foi mais de raiva durante aquele dia, você vai perceber que mais raiva você vai passar, não que você vai passar a sentir, mas situações com raiva você vai passar a ter. E o que a gente passa a ver aí? Física quântica. Quando a gente vai falar sobre a parte de partículas. Você já ouviu falar sobre a dupla fenda? O experimento da dupla fenda? O experimento da dupla fenda, o que ele fala? Que enquanto você está olhando ali o elétron, enquanto campo magnético, ele está ali, se movendo. À medida que eles perceberam que você põe foco, que você olha, ele para, ele fixa um ponto. E o que eles perceberam com isso? Passando para a parte da nossa vida. A sua melhor realidade, ela existe hoje. Porém, você não está sintonizado com ela. E você está sintonizado com a realidade que você está agora sentindo. Aí você fala, mas essa realidade eu não gosto dela. Ótimo. Que realidade que você quer? É essa daqui. O que você sente nessa realidade? Eu sinto isso. Então é isso que eu faço. Então você está nessa frequência. Então você está aqui, nessa densidade frequencial, e você quer vir para essa. Para vir para essa, para sustentar essa frequência, que é todo esse mundo que você quer viver, eu, Ellen, vou trabalhar projetando como o projeto Casa Cor na casa do cliente, tanto internamente, trabalhando com a parte de percepções, a parte de volumetria, a parte de conforto térmico, a parte de iluminação, a parte de materiais, mas acima de tudo, trazendo áreas que
antes eram, que eu fui estudar isso, eram feitos antigamente nas arquiteturas, que é você ter espaços de transições entre ambientes, que se faz necessário de conexão. A nossa mente precisa disso para entender as mudanças de ambiente. Ela precisa... Nossa, veio agora, deu branco. O método neurofrequencial... Então, o método neurofrequencial, ele traz esse intuito de trazer esta leitura. Então, da Casa Cor, ele veio... Só que assim, lá foi de forma empírica. E hoje, já faz 1 ano que eu venho implementando e percebendo isso. Então, as pessoas que vêm hoje procurando o escritório da Ellen, vêm exatamente porque olham e falam, eu preciso criar uma casa que seja uma casa que sustente quem eu sou. Muita gente constrói casa, mas você já reparou quantas pessoas, quando entram na casa, de repente começam a ter brigas, aquela coisa, e põe a casa para vender e a casa não vai? Por quê? Porque ela entrou numa frequência que ela não consegue sustentar. E as pessoas ainda não entenderam isso. E isso é comprovado cientificamente. E está sendo falado muito. Mas é que a gente fala. Aí a gente vai entrar em assuntos, por exemplo, de Matrix, etc e tal. Bom, para poder fechar esse método com a Casa Cor, para a gente ir fechando esse assunto, a Casa Cor, então, ela foi literalmente um laboratório experimental desse método, aonde de primeira instância, com base nas informações que eu tinha, eu tive um entendimento de conexões espirituais desta forma e que, de certa forma, moldaram a construção, a decoração e a proposta que a Casa Cor queria colocar. E, de contrapartida, me trouxe este método, entendeu? Como um presente. Só que para a maturidade desse projeto, somente o ano passado que eu consegui desmembrar, entender, porque eu tive que estudar, ir para o mundo da filosofia, estudar psicologia, o que Carl Jung queria dizer. Então, hoje, quando eu monto para quem que eu estou montando os projetos hoje arquitetônicos, para onde também está caminhando a arquitetura hoje, né? Para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para uma arquitetura consciente, onde a gente sabe o efeito do projeto arquitetônico e como aquilo é amplificado com aquilo que a pessoa sente. E as IAs são uma das frentes que estão vindo também, trazendo esse banco de dados. Só não sei como que eles vão frequenciar. Mas como eles são sistemas de rádio, estão trazendo também integrado. E o nosso escritório tem antenado... Na verdade, você põe uns inputs ali, né? A partir daqueles inputs, ele vai entender e talvez colocar em palavras melhores ou trazer aquilo como uma imagem dessa forma, né? Exatamente. Então, o que eu quero deixar como recado, enfim, para ir para esse fechamento. O que toda a experiência dessa minha carreira de Ellen como arquiteta, designer e gestora de obras, não tenha medo de ousar. Mas o que a gente aprende as emoções são nossas prisões. À medida que você entende quem são as suas emoções, você consegue fazer tudo da melhor forma na sua vida, de forma de sustentar uma abundância. Uma residência, ela pode se degradar com energia ou ela pode se sustentar com energia. E o método hoje, ele traz, com base na Casa Cor, ou seja, um método comprovado que tem como base de laboratório a Casa Cor, ele realmente funciona. Então, por isso que ele também é de alta performance. É para pessoas que olham e falam, ok, eu decidi que até o final do ano eu quero ter, sei lá, como meta, 1 milhão na conta. Ok. O que você precisa fazer para alcançar? Não sou eu que vou fazer, mas dentro de estruturas arquitetônicas e fazendo uma consultoria, uma orientação junto com esse método, dentro de um projeto arquitetônico, entendendo ele como amplificador frequencial,
consciencial, porque a pessoa tem consciência que eu estou fazendo isso, não é a Ellen que está fazendo. O cliente tem consciência junto comigo do que estamos construindo junto. Por que você acha que Dubai foi toda desenhada dessa forma? O que geometria, que campos energéticos eles estão fazendo lá? Por que certas coisas são feitas? Então, quando você vai na base da história, você vê que você não precisa ficar só lá. Você pode trazer isso para o seu mundo. E isso eu aprendi no Kabbalah. O que é aqui pequeno pode ser grande. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo. Esses ensinamentos permeiam esse método e chegamos a essa proposta, enfim, de levar isso para o mercado e trazer esse conhecimento. Então, está sendo preparado sites e o blog que também estamos trabalhando, levando e espalhando esse conhecimento para que mais pessoas consigam ter um projeto arquitetônico e principalmente um estilo de vida, que isso é um estilo de vida, é o estilo de vida de pessoa que tem consciência sobre a sua autorresponsabilidade e procura em ressonância profissionais que vão entender isso. Maravilha. Ellen, parabéns. Adorei o nosso papo aqui. Então, você trouxe diversos pontos de vista, né, sobre autoconhecimento, né? Que o conhecimento você vai ali, aprende num curso, num computador, num site, num podcast. Esse é o conhecimento. O autoconhecimento é de dentro para fora, né? Que você vai fazer reflexão sobre tudo aquilo, né? Experiência da ayahuasca, diversas experiências da sua vida. Parabéns, adorei o nosso papo. Espero que o pessoal também tenha assistido aqui. Provavelmente todo mundo vai adorar. Um papo muito legal. E quem quiser contratar a Ellen Pacheco, como é que o pessoal te encontra? Bom, pode estar entrando em contato pelo WhatsApp e também pelo Instagram. Pode estar acessando lá, que é ellenpacheco.escritório, para conhecer os meus trabalhos. Dentro desse método, lá não tem não tem ainda informações, porque está tudo sendo trabalhado, porque eu precisava passar por um tempo de experimentação para colocar. Mas tem lá já que dá evidências, né, desse métodos ali. Sim. Então pode ir para o meu Instagram e, se eu puder deixar, de repente, o contato do WhatsApp profissional para o pessoal. Então pode estar entrando em contato, DDD 12 99105 7661. E aí eu atuo dentro dessa área de arquitetura, design de interiores. Aí a arquitetura, eu gosto muito de permear os meus conhecimentos para os profissionais, né, para clientes que gostam, dentro de trabalhar com containers, tijolos ecológicos, sistemas sustentáveis, né? Sim. Então, gosto de trabalhar, ou casas que consigam trabalhar e trazer que a pessoa busca, né? Uma casa autossustentável, ou seja, trabalhar com reaproveitamento de água, menor impacto residual, enfim. Então, dentro da arquitetura eu trago isso, design de interiores, e tanto arquitetura e design de interiores alinhado dentro desse método. Ou seja, eu preciso entender primeiro o que não está funcionando na vida da pessoa, o que ela quer que passe a funcionar, e eu vou modular uma arquitetura, um projeto de design de interiores linkado com um paisagismo, que é a biofilia, que é ligado a esse paisagismo sensorial, de você trazer cheiros e plantas medicinais para hábitos diários. Então, esses serviços todos que o meu escritório oferece. Maravilha, gratidão pela sua participação aqui no ManzaCast. E mais uma profissional fantástica. A gente gosta de valorizar o trabalho dos arquitetos, trazer luz aqui para tudo, os pensamentos, né? E como a pessoa realiza esse trabalho. Obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Pessoal, mais um podcast, Ellen Pacheco. Queria agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos
Smart Lajes e Proteção. Quem quiser fazer uma laje de grandes vãos, tirar pilar nos seus projetos, pode contar conosco. Um abraço e até a próxima.